E bom, eu acho que eu não preciso dizer que essas soluções são extremamente simples de serem resolvidas. Derivadas segundas proporcionais às próprias funções, com a diferença que a f é proporcional à própria função com sinal positivo e às funções g e h com sinal invertido. A gente sabe que esse tipo de solução daqui, certo? Em que a derivada segunda de uma função é proporcional a ela própria com esse fator de proporcionalidade positivo, esse cara daqui pode ser escrito como uma junção de exponenciais. Por conta disso, nós podemos escrever a nossa função f como sendo exponencial, certo? Como sendo um a' exponencial de raiz de k mais l vezes x mais um b' exponencial de menos k mais l dentro da raiz x, ok? Aqui também seria possível você escrever a solução em termos de cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos, né? São alternativas ao invés de você escrever em termos de exponenciais. Aqui eu vou escrever em termos de exponenciais porque imagino que a maior parte de vocês estejam mais habituados, ok? E claro, aqui é uma raiz, por quê? Porque a derivada segunda vai ser, né, proporcional aqui, vai ter esse fator de proporcionalidade, né? Basta derivar qualquer um desses caras duas vezes que vocês vão ver que vai cair esse fator daqui. Okay? Da mesma forma, né? Aqui como é que ficam as soluções dessas outras duas equações? Aqui a gente sabe que vão ser soluções oscilatórias, senos e cossenos. Então a nossa função g, ela vai ser o quê? Ela vai ser c' vezes cosseno de raiz de l y mais d' seno de raiz de l y. Okay? Aqui eu estou colocando essas constantes a', b', c', d', é só porque depois eu vou renomear essas constantes. Ok? Então só para não chocar, ok? Eu vou utilizar esses valores aqui com linha, né? Para poder depois renomear as constantes tirando essas linhas, né? E aqui, né? No caso, mesma coisa, o nosso h vai ser o quê? Ele vai ser e' cosseno de raiz de k vezes z, mas aqui eu não vou colocar f', porque para não confundir com a derivada da função f, então eu vou colocar o nosso f minúsculo, ok? Né? Na verdade aqui eu vou até colocar um i, certo? I', né? Só para não confundir aqui, ok? Vezes seno de raiz de k, z, ok? Então temos essas aqui, né, como sendo as nossas equações. Mas bom, dado isso, a gente obteve então qual que é a nossa solução do potencial, né? O potencial de x, y, z, em termos de uma solução que é separável. Por quê? Porque a gente pegou cada uma dessas soluções, então basta fazer a multiplicação delas, que a gente mata o nosso problema. Ok? Então a gente pode escrever essa solução da seguinte forma. Olha só, a gente pode escrever esse cara daqui como sendo exponencial de k mais l dentro da raiz x, que multiplica a cosseno de raiz de l vezes y mais b seno de raiz de l vezes y, que também multiplica c cosseno de raiz de k vezes z mais d, que multiplica seno de raiz de k vezes z. Ok? Reparem que agora eu estou tirando a linha, por quê? Né? Porque aqui eu estou renomeando as constantes. Porque olha só, pensa nesse primeiro termo, exponencial positiva com o cosseno de y. Né? Se quando eu fosse fazer a multiplicação utilizando essas constantes, a', b', c' e por aí vai, ia ficar esse termo vezes esse. Ia ficar uma constante a', c'. Então percebam que eu chamei a de a', c', certo? Estou só renomeando as constantes, né? Por isso que eu coloquei linha aqui, só para não confundir com as constantes que vão aparecer aqui embaixo. Mas, certo? Mas a mesma solução, exatamente esse cara daqui, com outros valores de constantes, porém com a exponencial negativa, ok? Então, esse cara daqui ficando negativo. Aqui ficou A, B, C, D. Aqui vai ficar um E. Okay? Então, aqui vai ficar um E. Não vou usar a F para não confundir com esse cara, então aqui vai ficar um I. Aqui vai ficar um J. E em vez de usar um K, eu vou simplesmente colocar L para não confundir com o K daqui, porque eu não tenho uma distinção muito clara de um K maiúsculo e um K minúsculo. Mas bom, então obtivemos uma solução geral aqui para o nosso potencial, né, via separação de variáveis com coordenadas cartesianas, né, e né, é uma solução extremamente geral, por quê? Porque olha só, é uma solução que depende de um monte de constante, certo? Olha só o monte de constante que tem aqui, certo? E além disso, não só depende dessas constantes, como também depende das constantes K e L. Também vai depender das constantes K e L, que são constantes de separação, ok? Então, né, e claro, relembrando, essa é uma solução geral, né, para essa escolha daqui, né? Para essa escolha de constantes positivas e negativas. Para cada escolha que eu fizesse diferente, eu teria uma solução diferente, né? Então, além do mais, além de tudo isso, essa é uma solução geral
Ainda já pegando o tipo de condição de contorno desse nosso problema, que é uma condição, né, que a parte diferente de zero depende de y e z. Mas, bom, tendo em vista que essa é uma solução geral para o nosso problema típico, né, aqui a ser resolvido, né, com esse tipo de condição de contorno, como é que eu faço para que essa solução não vire uma solução geral para esse tipo de solução, mas sim a solução exata para esse nosso cara? Certo? Ou em outras palavras, como é que eu vou colocar as condições de contorno desse problema nessa nossa solução geral? Porque, relembrando, soluções da equação de Laplace são únicas a partir do momento que você coloca a condição de contorno. Então, se a gente quer resolver esse tipo de problema, que é 1/6 de um problema genérico, né, da eletrostática aqui, com separação de variáveis para coordenadas cartesianas, vamos então pegar esse nosso problema, colocar as condições de contorno e ver exatamente, né, como é que a gente aplica essas condições de contorno e o que elas falam para a gente quanto a essa solução geral, ok? Que é exatamente explorar o método de separação de variáveis, ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos passar esse cara daqui, né, para o próximo quadro, né, para que a gente tenha um pouco mais de espaço. E basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é como é que a gente faz para poder fazer essa solução ficar uma solução um pouco menos geral. Então, bom, para poder pegar as condições de contorno e jogar aqui na nossa solução geral, né, para obter a nossa solução específica daqui, o que a gente tem que fazer inicialmente é o quê? O que a gente tem que escrever são as condições de contorno do nosso problema. Ok? Então a gente tem que escrever em termos de expressões todas as condições de contorno. Ok? Para poder fazer isso, eu vou supor que esse cubo daqui, ele é um cubo que tem as seguintes dimensões, ok? Eu vou supor que ele tem aqui uma dimensão em x, y, z. Eu vou supor que ele tem uma dimensão, né, em x, y, z. Eu vou supor que ele tenha dimensões ABC, ok? Então, perceba que a coordenada x está crescendo para cá. Então, perceba que nesse nosso problema, o nosso cubo está todo na parte negativa, certo? Então, consequentemente, né, o final do cubo que está aqui, certo? Como se fosse aquela quininha dele, né, que aqui não está representada no desenho. Né, mas esse cara, eu vou até desenhar, né, para poder ficar um pouquinho mais direto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse rabisco daqui, ok? Já fica entendido, né, que a nossa condição de contorno ela é para essa face, ok? E aí eu vou continuar desenhando aqui o pontilhado para que pelo menos as dimensões do nosso problema fiquem um pouco mais fáceis de se analisar, ok? Então, olha só, esse cara daqui está exatamente na posição menos A, ok? Porque lembrando, se ele vai ter um tamanho A em X, ele está tudo na parte negativa, vai estar no menos A, certo? E aqui, né, no nosso Y, ele vai estar exatamente, né, numa posição... Eu vou colocar em preto, né, exatamente para não confundir as cores aqui, né, para ficar um pouco mais destacado. Então, esse cara daqui vai estar na posição menos A, ok? Essa quininha daqui, ok? É uma das nossas faces. O outro aqui vai estar exatamente no B. E aqui vai estar exatamente no C, ok? Então, como é que vão ficar as nossas condições de contorno? Bom, a nossa primeira condição de contorno é esse cara daqui, né? O nosso V0. Como é que essa condição de contorno vai ser colocada? Como nós temos 6 faces, nós vamos ter 6 condições de contorno. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que a gente vai ter que escrever vão ser cada uma dessas condições de contorno. E depois a gente vai pegar cada uma delas, né, e introduzir nessa nossa expressão para saber como é que ela vai sendo peneirada, ok? Como é que ela vai se comportando, né, dadas essas condições de contorno. Então vamos começar com a primeira, que é a condição diferente de zero. Okay? Para a condição diferente de zero, a gente tem que o potencial em x igual a zero, certo? É o que define essa face, tem que ser igual ao nosso V0. Okay? Então essa é a nossa primeira condição de contorno. Como segunda condição de contorno, vamos passar essa face daqui, ok? Vamos colocar em ordem. As duas primeiras vai ser para um valor de x constante. As duas segundas aqui vão ser para valor de y constante. E as duas últimas vão ser para valor de z constante. Então vamos fazer mais ou menos com essa constância. Esse cara daqui está definido em x igual a menos a. Esse plano é definido em x igual a menos a. Então a gente tem que v de menos a y. Z tem que ser igual a zero, ok? Agora vamos para os valores em que o y é constante. Então vamos começar por essa face daqui. Essa face aqui está em y igual a zero. Então, como é que é a nossa condição de contorno? V de x, 0, z é igual a zero. E depois, esse cara daqui, ele está em y igual a b. Então, v de x, b, z é igual a zero. Ok? Igual a zero. Agora, vamos para aqui o z é constante. Vamos começar aqui o z igual a zero, ok? Que é essa face daqui. Então, v de x, y, 0 é igual a zero. E agora vamos nesse cara daqui, que o nosso, né, z está exatamente na posição C. Ok? Então, nosso v de x, c é igual a zero. Então, perceba, essas aqui são as condições de contorno.
Então a gente sabe, né, por uma questão de equações diferenciais, que se a gente pegar todas as condições de contorno, jogar aqui em cima, a expressão que a gente vai obter vai ser o quê? Vai ser exatamente uma expressão que vai ser a solução única do nosso problema, ok? Porque, enfim, a gente sabe, né, existe uma questão de unicidade, como eu mostrei para vocês no método das imagens, então se a gente encontra uma solução que se adequa às condições de contorno, então a gente sabe que essa solução é única. Então, bom, temos 6 condições de contorno, obviamente a gente vai ter que escolher uma ordem para poder colocar esses caras aqui. Qual que é a ordem mais conveniente? Na prática, você poderia colocar em muitas ordens diferentes, né? Você poderia colocar, são 6 condições de contorno, todas elas têm que ser obedecidas, você pode colocar na ordem que você quiser. Porém, tem uma ordem mais esperta de ser colocada, que é o seguinte: a condição de contorno diferente de zero é a última condição de contorno que a gente vai colocar. É a última. A gente sempre vai colocar primeiro as condições de contorno com zero. Qual delas a gente vai colocar primeiro? Aí a gente vai responder, a que a gente vai colocar primeiro vai ser o seguinte: a nossa condição de contorno, ela não é, a diferente de zero não é escrita em termos de y e z, certo? Se ela é escrita em termos de y e z, significa que a gente vai primeiro colocar as condições de contorno em que y e z são constantes. Ou seja, a primeira condição de contorno que a gente vai jogar aqui vai ser uma dessas 4. Qual dessas 4 a gente vai colocar primeiro? Bom, a minha ordem de preferência é a seguinte: sempre coloque, né, como primeiro, né, a primeira condição de contorno, as condições em que o valor constante é igual a zero. Então perceba que a condição de contorno 3 e a condição de contorno 5, né, elas possuem um valor fixado igual a zero. Por conta disso, essas vão ser as 2 primeiras condições de contorno que eu vou colocar aqui na nossa expressão. Ok? Então vamos colocar aqui a nossa equação geralzona aqui primeiro e vamos ver como é que ela vai se comportando à medida que a gente vai colocando as condições de contorno. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai colocar, né, vamos colocar 3. Entre colocar 3 ou colocar 5, tanto faz. Aí você escolhe mesmo, né? Aí tanto faz mesmo. Né? Vamos colocar alguma dessas duas. Vou colocar 3 porque 3 vem antes de 5, ok? E aí vamos ver o que vai acontecendo. Pois bem, qual que é a conclusão que a gente tira quando a gente coloca essa terceira condição? Olha só, quando a gente coloca essa terceira condição de contorno, perceba que toda vez que aparecer seno de y, o seno de y ele vai ser igual a zero. Ele não vai mais aparecer na expressão. Então esse termo daqui não vai aparecer. Esse termo daqui não vai aparecer, porque ele vai dar zero, certo? Eu estou colocando y igual a zero. Em compensação, esse termo todo vai virar um a e esse termo todo vai virar um e. Ok? Então é isso que vai acontecer. Aí o que a gente vai ter? Exponencial positiva vezes a, vezes essa função de z. Exponencial positiva vezes e, vezes uma função de z. Por conta disso, perceba que a nossa condição 3 ela vai fazer com que o potencial ela fique da seguinte forma. Ele vai ficar uma função que depende de x, vezes a, vezes uma função que depende de z, mais uma função que depende de x, vezes uma constante, vezes uma função que depende de z, ok? Essa função que depende de z no de baixo, enfim, eu acho que todo mundo deve ter percebido, né? Essas funções daqui vão ser as exponenciais, né? E esses caras aqui vão ser exatamente os sênios e cossenos que dependem de z. Agora só, esse cara daqui vai ter que ser igual a zero. A única forma dessa expressão ser igual a zero para todo valor de x e z, levando em conta que eu estou fixando um valor de y específico, é se as constantes a e e forem iguais a zero. Essa terceira condição de contorno, o que ela fala? Ela fala que a tem que ser igual a e, que tem que ser igual a zero, ok? Essa é a condição de contorno. Logo, como é que fica a nossa expressão depois dessa terceira condição de contorno? Ela fica, essa expressão, certo? O potencial fica desse jeito, só que aí agora a gente vai tirar esses termos daqui. Okay? Eu estou até riscando aqui de verde, só para saber que a que eu circulei de verde é exatamente o que ela faz, é tirar essa contribuição aqui do potencial. Okay? Obviamente, se eu tivesse posicionado, né, imagina que eu tivesse colocado aqui, né, o nosso sistema de coordenadas bem aqui no meio. Né? O que teria acontecido, eu não vou mostrar isso aqui agora, mas o que teria acontecido é que a gente teria sumido não com o cosseno, mas sim com o seno, ou seja, depende de onde você está colocando o seu sistema de coordenadas, ok? Então sempre coloque o sistema de coordenadas em um lugar conveniente, né? Você não vai botar em um lugar arbitrário, ok? Então essa aqui vai ser a primeira coisa. Agora vamos lá, o que vai acontecer quando eu coloco essa nossa quinta condição de contorno, ok? Que eu vou colocar aqui em amarelo. Quando eu coloco essa quinta condição de contorno, ó, eu estou colocando z igual a zero. Quando eu coloco z igual a zero, esse valor de seno vai virar zero, esse valor de seno daqui vai virar zero. Esse cara daqui vai virar C, esse cara daqui vai virar J. Ok? E aí, consequentemente, como é que vai ser a nossa expressão do potencial? A gente vai ter potencial, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma função de x, ok? Vezes uma função de y, vezes uma constante c, mais função de x, função de y, mais, vezes uma constante j, isso aqui igual a zero. Aí aqui o mesmo raciocínio. Dado que eu fixei o valor de z, essa expressão tem que ser igual a zero para todo x e para todo y que eu escolha. Para todo x e y.
A única forma disso ser válido para todo x e y é se as constantes c e j forem iguais a zero. Caso contrário, eu não consigo garantir que isso vai ser sempre igual. Por quê? Porque, relembrando, eu poderia ter uma solução diferente, né, de 0 para c e para j, desde que essas funções fossem iguais, certo? Porque olha só, se eu pudesse colocar elas, né, como um fator comum, certo? Se eu pudesse aglutinar esses caras daqui, aí eu teria função de x que multiplica função de y, e aqui eu teria c menos j, ou c vezes uma constante vezes j, enfim, eu poderia colocar como fator comum. Mas perceba que a função de x não me permite falar isso. Essas funções, elas são linearmente independentes. Então a única maneira disso realmente ser obedecido é se as constantes, né, multiplicativas realmente forem iguais a zero, ok? Porque o mais importante é que isso precisa ser igual a zero para todo x e y, levando em conta que essas funções daqui de x, elas são independentes. Você não consegue obter você não sai de uma para outra só multiplicando a sua função por uma constante, né? Que é a essência do mesmo motivo de por que o a tem que ser igual a e, que tem que ser igual a zero com essa terceira condição. Ok? Então, a partir disso daqui, certo? A partir disso daqui, o que a gente obtém, né, é que o nosso C tem que ser igual ao nosso J, que tem que ser igual a zero. Ok? Então, ou seja, né, aqui eu vou tirar esses caras aqui, o rabisco ele vai mudar de lugar, certo? Porque agora o que a gente viu é que se esses caras têm que ser iguais a zero, como é que vai ficar a nossa expressão de fato? Ela vai ficar essa expressão sem esses fatores com cosseno. Então, esses fatores com cosseno, eles não fazem mais parte da minha solução, né? Porque ela já foi, enfim, as condições de contorno já foram utilizadas. Então, agora perceba que eu já tenho uma expressão extremamente mais simples. Inclusive, né, só para poder facilitar esse cara daqui, né, só para poder deixar ele um pouco menos poluído, né, depois dessas condições de contorno, eu vou escrever o nosso potencial da seguinte forma. Né? Eu vou escrever ele como exponencial de raiz de k mais l x, ok? Aí repare o seguinte, aqui eu teria que colocar b vezes d, seno vezes seno. O que eu vou fazer? Eu vou chamar b vezes d de uma outra constante. B vezes d eu vou chamar de alfa. Ok? E aí eu vou colocar aqui alfa, e aqui aparece seno de raiz de Ly, seno de raiz de kz. Ok? E aqui mais. Ok? Mais. E aqui embaixo vai ficar a mesma coisa. A única diferença, né, assim, no ponto de vista da expressão, é que a exponencial ela vai ficar negativa. Claro, a exponencial vai ficar negativa. Deixa eu botar aqui mais embaixo, né, para não ter essa confusão aqui de espaço. E aí, claro, aqui vai aparecer outra constante, que é a constante i vezes L. Eu vou chamar i vezes L de beta, ok? Então aqui vai ficar beta. Então perceba que aqui eu já, né, deixo a minha expressão bem mais simplificada, ok? Então depois dessas duas condições de contorno, essa daqui vai ser a expressão que a gente vai, que a gente vai trabalhar. Ok? O que a gente faz agora? A gente coloca as outras condições de contorno. Né? Então, quais condições de contorno que a gente vai colocar? A gente já tem mais ou menos, a gente já sabe qual vai ser a ordem que a gente vai colocar. Então, bom, deixa eu só colocar essa expressão aqui em cima. Então, olha só, o critério que eu usei, né, na ordem da nossa condição de contorno foi qual? Primeiro a gente foi colocar essas quatro daqui, essas quatro últimas, ok? Porque eram as condições de contorno exatamente das coordenadas, eram as condições de contorno iguais a zero, né, das coordenadas que apareciam na condição de contorno diferente de zero. Então, o que a gente faz agora? Né? Bom, se a gente já aplicou a 3 e já aplicou a 5, agora a gente aplica a 4 e a 6, ok? Então, né, eu vou copiar esses caras aqui, né, deixa eu copiar aqui para a gente jogar lá para o próximo, e vamos aplicar exatamente a 4 e a 6. Então, tira a 5 que a gente já colocou. Como é que vai ficar então agora a nossa solução quando a gente aplica essas duas condições de contorno? Essas duas condições de contorno, vamos lá. Vamos começar aplicando a 4, certo? Eu tenho que começar aplicando alguma, então vamos começar aplicando a nossa quarta condição de contorno. Quando a gente colocar a nossa quarta condição de contorno, o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar o nosso y igual a b, ok? Então o que vai acabar acontecendo é o seguinte, aqui, esse cara daqui vai ficar seno de raiz de L vezes b, e aqui vai ficar seno de raiz de L vezes b. Certo? Vai ser a única coisa que vai acontecer aqui, o y mudou para b. E essa expressão vai ter que ser igual a zero quando a gente faz isso, ok? Aí a questão é, esse cara daqui tem que ser igual a zero para todo valor de x e para todo valor de z. Agora, olha só, essas funções de x, elas não são diferentes? Elas não são independentes? Então, eu não consigo falar que esse cara daqui ser igual a zero, eu não consigo falar que vai ser a condição de que esse cara vai ser igual a menos esse. Porque essas funções de x, elas são independentes. Então, a gente não consegue ajeitar as constantes para fazer com que um termo anule o outro. A única forma de ser igual a zero, já que as funções de x, as exponenciais, são independentes, são linearmente independentes, é se cada um desses termos daqui separadamente forem iguais a zero.
Mas percebam que para esses dois termos serem iguais a zero, para qualquer x e z, a condição que eu tenho é que esse seno daqui de raiz de L e B tem que ser igual a zero, porque obviamente essas exponenciais nunca são iguais a zero, certo? E os senos e cossenos têm que ser iguais a zero, essa condição tem que valer para todo x e z. Existem valores de z que isso acontece? Existem, mas tem que ser para todo e não para algum específico. Então a única forma dessa condição ser satisfeita é se seno de raiz de L e B for igual a zero. Essa é a única forma dessa terceira condição de contorno ser satisfeita. Ok? Por conta disso, né, qual vai ser o resultado que a gente vai acabar chegando? Bom, seno de uma coisa dá igual a zero quando o argumento, né, quando a coisa é múltipla de π. Né, é um múltiplo inteiro de π. Então, isso daqui significa o quê? Isso aqui significa que raiz de LB tem que ser igual a nπ. Certo? Tem que ser um múltiplo de π. Aqui, né, no caso, uma coisa que a gente pode falar é que o nosso n aqui ele tem que ser natural. Ok? Mas você também pode chegar e falar para mim, poxa, Felipe, mas se o n não for natural, se ele for inteiro, se ele for negativo, também funciona, né? Não precisa ser natural. Mas a questão é que, como a gente tem aquela propriedade de que seno de menos x é menos seno de x, então a gente sabe que senos de argumentos negativos não são independentes dos de argumentos positivos. Então basta eu representar os de argumentos positivos, que esses caras aqui, como são linearmente dependentes, já estão, né, enfim, já estão abrangidos nessa, né, nos n somente positivos. Logo, aqui a gente tira, né, a partir disso, que o nosso raiz, né, que raiz de L tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a nπ dividido por b, ok? Então essa vai ser uma das condições que a gente vai pegar, né? Depois eu vou escrever essa expressão com esse novo valor aqui, né, de constante. Percebam que essa condição de contorno, a 4, a 6 também vai fazer isso. O que ela faz é falar pra gente quem é a constante de separação, ok? A constante L que a gente atribuiu. No início ela era arbitrária, então percebam, o que define também quem é a constante de separação, né? Como é que tem que ser esses valores de constante, né? São exatamente as nossas condições de contorno, ok? E, bom, o que a gente faz agora? Vamos colocar também, né, a nossa sexta condição de contorno. Nossa sexta condição de contorno vai ser colocar o quê? Vai ser colocar no lugar de z o valor de c. Então aqui vai ficar o quê? Raiz de k vezes c, raiz de k vezes 6. Aqui vai ter que ser igual a zero, ok? E aí, mesmo argumento. As funções de x são linearmente independentes. Então a única forma desse somatório ser igual a zero é se cada parcela for igual a zero. Mas para cada parcela ser igual a zero, eu preciso que o seno de raiz de k vezes c seja igual a zero, ok? Então, por conta disso, a condição que a gente tira a partir daqui é que seno de raiz de k, c, tem que ser igual a zero. E aqui, mesmo argumento, né? Ou seja, o nosso raiz de k, aqui o nosso raiz de k, c, o que ele tem que ser? Ele vai ter que ser um múltiplo de nπ. Aqui, no caso, eu vou colocar de mπ. E esse cara daqui, eu estou colocando m e não n igual do outro, porque nada impede que essa constante, que esse múltiplo de π, né? Porque lembrando, aqui pode ser qualquer n, e aqui a princípio pode ser qualquer m, mas nada impede que esses valores sejam diferentes, né? Na parte do seno que envolve a coordenada z e na parte que envolve a coordenada y. Né? Então aqui a gente tem que o nosso raiz de k tem que valer quanto? mπ dividido por c. Okay? Então com essas duas condições de contorno, a gente consegue mais uma vez, né, reescrever aqui, né, como é que vai ser o nosso potencial. Então, ou seja, nesse raiz de L, agora esse cara daqui vale nπ dividido por b. Então, nπ dividido por b. E no lugar desse raiz de k, ok, desse raiz de k, aqui vai aparecer um mπ dividido por c. Então, mπ dividido por c. Obviamente, eu também teria que substituir esse nπ sobre b e esse mπ sobre c, né, exatamente nos expoentes da exponencial, porque percebam, cada uma das exponenciais tem raiz de k mais L, a gente viu que k e L, né, dependem dessas novas constantes n e m. Mas só para não ficar muito poluído, só para não ficar muito feio, eu vou continuar deixando esse raiz de k mais L, certo? Mas saibam que esse k e esse L são exatamente esses raiz de nπ sobre b, raiz de mπ sobre c. Eu vou colocar esses fatores de n e m nas exponenciais só no final, só para evitar ficar poluído antes da hora, tá bom? Então, a princípio, a gente poderia chegar e falar o seguinte, olha, essa daqui é a solução geral para o nosso potencial. Porém, não é correto a gente falar isso. A gente não pode falar que, como a gente chegou nesses valores aqui, essa solução que a gente acabou de escrever vai ser uma solução geral para o nosso potencial, que obedece todas essas quatro condições de contorno que a gente colocou até agora, né? A 3, a 4, a 5 e a 6. Por quê? Porque percebam, quando eu coloco n e quando eu coloco m, né, esses valores aqui, esses argumentos, eles foram obtidos pela condição de contorno.
certo? Foram obtidos pela condição de contorno. Normalmente, o que a condição de contorno faz, ela restringe a sua solução geral para uma solução específica. Tudo bem, aqui a gente restringiu. Essa constante não pode ser qualquer uma, mas a gente está trocando uma constante por outra. Essa condição de contorno, ela não passa para a gente uma limitação para o valor de n e para o valor de m. Ela só fala para a gente, olha, o k e o l não pode ter qualquer valor. Ela tem que ser, né, tem que ter esse comportamento aqui, né, enfim, por conta do seno ter que anular e tudo. Mas o valor de n e o valor de m, eles ainda são gerais. Então essa condição de contorno, ela não mata essa arbitrariedade no n e no m. Então, esse n e m podem ter ainda valores muito diferentes uns dos outros, certo? Eu posso colocar ainda valores quaisquer aqui que vai continuar obedecendo a minha condição de contorno, todas essas minhas condições de contorno até então. O que significa? Significa que eu posso chamar, na verdade, por conta disso, esse nosso potencial, esse nosso V, eu posso passar a chamá-lo de V de n, m, certo? E por conta disso, eu também posso começar a chamar essa constante alfa daqui de uma constante alfa de nm. E essa constante beta também de uma constante beta de nm. Por quê? Porque para cada valor de n e m, essa solução é tão boa quanto qualquer outra para poder obedecer essas 4 condições de contorno que a gente colocou. Certo? Não somente isso, a gente sabe que esse cara daqui, certo? Esse potencial ele obedece à equação de Laplace, que é uma equação linear homogênea. Então, se eu faço V12 mais V47, certo? Valores diferentes, esse cara continua obedecendo a equação de Laplace. E não só isso, se eu pego esse cara e substituo esses valores, ele continua obedecendo a equação de Laplace e continua obedecendo essas 4 condições de contorno que eu coloquei. O que significa? Significa que não. Esse cara não é, por enquanto, a nossa solução geral até agora, dadas as nossas condições de contorno. Depois que eu coloco essas duas, a condição geral não é mais essa que a gente acabou de obter. A solução geral, na verdade, é uma superposição desses caras. Porque perceba, essas condições de contorno não limitaram os valores de n e m. Então, qualquer um desses valores continua sendo tão bom quanto. E, por consequência, né, qualquer superposição de V, n, m, né, qualquer superposição de n's e m's diferentes continua também sendo uma solução igualmente válida. Então, o nosso V geral, até agora, dada essa nossa condição de contorno, né, o nosso V de x, y, z, ele, na verdade, ele é um somatório de V, n, m, certo? Que vai de n e m, certo? Que pode ter qualquer, enfim, pode ser um somatório qualquer. Aqui eu não posso nem colocar um limite superior, porque qualquer somatório está valendo, ok? Qualquer somatório. E aí vem uma coisa muito boa pra gente, né? Que foi aquilo que eu comentei, né, com vocês, quando eu estava falando do tipo, olha, a separação de variáveis ela não é muito restrita, e aí o que eu comentei com vocês bem no início dessa aula de separação de variáveis, é que normalmente quando a gente busca essas separações, o que a gente está buscando é um dos elementos que podem servir de base para expandir o espaço de soluções. Por que eu falo isso? Porque olha só que maravilha. O n e o m que a gente está fazendo o somatório, eles aparecem aonde? Nos fatores de seno. E a gente sabe que para os fatores de seno existem as séries de Fourier. Essa nossa solução só aparece em senos e não cossenos, porque a forma como eu coloquei aqui o nosso cubo no nosso sistema de coordenadas faz com que em cada uma dessas faces daqui, imagina essa face e essa face, o valor tem que ser igual a zero. Se tem que ser igual a zero, significa que o potencial aqui no meio ele pode fazer alguma coisa qualquer e volta para zero. Certo? E o seno é a função periódica que faz isso. Sai do zero e volta para o zero, né? Enfim, dado esses valores aqui do cubo que a gente está pegando. E não só isso, se vocês se lembrarem das suas aulinhas de equações diferenciais, vocês vão se lembrar que se eu pego qualquer função que possa ser solução daqui, ela tem que obedecer essas condições de contorno, né, de que aqui é igual a zero, aqui em cima e aqui embaixo é igual a zero. Essas condições de contorno de que em tampas opostas o potencial tem que ser igual a zero, fez com que surgisse esse cosseno. E a gente sabe que a gente pode obter qualquer função que tenha essa mesma condição de contorno fazendo uma superposição de senos e cossenos por séries de Fourier. Okay? Por isso que eu comentei aquela discussão toda. Então, na prática, o que a gente está pegando aqui realmente é um elemento de uma base possível para o espaço de soluções que obedece à condição de contorno de que nas tampas opostas tem que ser igual a zero, ok? Dado a forma com que eu coloquei o sistema de coordenadas. Então essa é uma sutileza que tem que ser importante da gente ressaltar. Essa não é a solução geral, depois das duas condições de contorno que a gente colocou. Essa é a solução geral. Até onde vai o somatório? Quanto que a gente vai colocar, né? Quanto é que vão ser esses alfas e esses betas?
Aí tudo isso vai depender das outras condições de contorno, certo? Porque lembrando, a gente obtém a solução final depois de aplicar todas as condições de contorno. Como a última condição de contorno que a gente vai aplicar é a diferente de zero, quem vai definir como é que vai ser o somatório? E não só isso, quem é que vai definir quem vão ser os coeficientes alfa e beta, certo? Aqui alfa e beta agora de n e m vai ser exatamente aquele nosso V0.